Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 73 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e se você estava com saudade dessa entradinha, saiba que nós vamos fazê-la várias vezes. Afinal de contas, eu acabei de deixar um recado, né, lá no Stories do Instagram. A gente vai voltar a fazer os podcasts separados das lives do Instagram. Eu, inclusive, queria pedir desculpa pela minha voz, eu estou me recuperando de uma gripe, os meninos estão tudo gripados, enfim, né, mudança de tempo, essas coisas. Agora, nesse momento, a minha ideia é fazer 2 podcasts por semana, tá? Podendo chegar até 3, dependendo do retorno e tudo mais, vamos ver se vai valer a pena. Eu gostaria muito de fazer muito mais podcasts, mas eu preciso que vale a pena, eu preciso que você se engaje, né, na causa aqui da paternidade, da gente tentar trazer conteúdos para melhorar a vida, não só de você que é pai, mas também do seu filho, e por que não também da sua esposa, né, uma vez que se você for um homem melhor, ela também ganha, e o seu filho ganha também, todo mundo ganha. Então, faz um favor para mim, compartilhe isso aqui com alguém que você saiba que vai usufruir desse conteúdo, que vai gostar disso aqui, que vai, né, para alguém que vai ser útil, né, de alguma forma. Eu queria muito que a gente começasse a crescer de uma forma sem parar agora, e para isso eu estou disposto a fazer o conteúdo sem parar. Eu preciso que vocês compartilhem isso com as pessoas sem parar também, tá? Então, recado dado. Hoje eu queria falar sobre as 3 ratoeiras da imaturidade. É um assunto agora que me é muito caro, né? Eu estou começando a me aprofundar muito nessa questão da maturidade. Eu acho que isso é, em grande parte, o cerne da questão de um homem. Afinal de contas, um homem imaturo ele serve para praticamente nada, né? Ele é uma pessoa que ninguém pode contar com ele, é uma pessoa que não carrega o fardo, nem o fardo próprio que ele precisa carregar, quanto mais o fardo dos outros, né? E ter uma família, de certa forma, é carregar o fardo dos outros, principalmente das crianças, que são mini fardinhos, né, que a gente precisa carregar, pelo menos até que eles consigam desenvolver alguma autonomia, né? E aí, com o tempo, a ideia é que a gente carregue cada vez menos o fardo deles e que eles vão carregando o próprio fardo até serem independentes, né? A gente imagina que essa é a condução ideal que a gente tem quando a gente olha para o filho. Qualquer coisa diferente disso, né? Você vai tentar manter seu filho sempre dependente de você, você vai acabar defraudando a própria independência, a liberdade dele que ele teria, né? Se ele fosse realmente orientado no sentido certo. Então, a maturidade ela é o cerne da coisa. Se você for parar para pensar, todos os filmes, e aí eu quero que você puxe pela memória aí, todos os filmes que tem uma história de um cara que é pai, ou que virou pai, ou que tem dificuldade com a paternidade, quase todos eles, o grande cerne da questão é o fato dele ser imaturo. Né? Você puxa de cabeça aí, por exemplo, o paizão, aquele do Adam Sandler. É um cara que estava com a vida financeira resolvida, porque ele foi atropelado, né, se não me engano, e ele recebeu uma indenização milionária, então ele não precisa fazer mais nada da vida e ele fica só comendo porcaria, vendo porcaria, assistindo esporte, né? E aí com o bolso cheio do dinheiro, e aí a namorada dele já não está aguentando mais nada, não aguenta mais olhar para ele não quer saber de nada, não corre atrás de nada, e de repente aparece um filho lá dentro, né, da casa dele, assim, o filho na verdade era um filho extraviado, né, digamos assim, de um grande amigo dele, que aí vai ficar com ele uns dias, porque o amigo dele estava viajando, até o amigo dele chegar, ele vai se afeiçoando à criança e aí acaba desenrolando a história por aí. A grande questão do filme é a maturidade do personagem do Adam Sandler. Se não me engano, ele se chama Sony, se não me engano. Mas esse é o arco, né? Tem também um clássico da Sessão da Tarde, Uma Babá Quase Perfeita, que também o arco do Daniel, né, que é o pai lá que depois vira babá, o arco dele também todo é de maturidade, né? Você vê o quanto ele foi imaturo largando o emprego, e aí depois ele foi imaturo festejando o aniversário dos meninos, sem emprego. E ali, no caso, era ele muito imaturo e a mulher dele muito rígida, né? Então aí os dois acabam, no final das contas, acabam os dois vindo mais para o meio termo, né? Ele com um pouco mais de maturidade, mais seriedade, e ela relaxando um pouco mais. Então a coisa acaba assim. Apesar do filme não ter um final feliz, né? É o final da merda, né? Ele não consegue ficar com os meninos, ele se fode e tal. Mas é esse o arco. E tem também o Mentiroso, né? Que é um clássico também, que é um dos filmes que eu mais gosto, cara. Aquele filme é muito bom.
E você vê que o personagem do Jim Carrey, ele é um cara bem sucedido também financeiramente e tudo mais, mas ele traiu a esposa, né? A esposa terminou com ele, então ele vive uma vida corrida, trabalhando pra caramba, e aí longe do filho, aí ele promete os negócios, aí não chega, e aí é uma confusão danada. Você vê que sempre há maturidade. Só que para a gente bater um papo sobre maturidade, a gente precisa definir, né, quais são os pontos que a gente tá chamando aqui. Bom, o que que é uma pessoa imatura? Quais são os pontos que eu olho assim e falo, cara, o que que é uma pessoa imatura? Porque isso pode ser muito genérico, vocês concordam? Pode ser muito genérico. Então eu queria primeiro deixar aqui, né, os pontos do que seria uma imaturidade, depois os pontos do que seria uma pessoa madura, né, quais são as características de uma pessoa madura, e depois a gente entra no que eu chamo de três ratoeiras da imaturidade. Eu vou explicar depois o porquê que eu coloquei esse nome de ratoeiras, né? Não é sem querer, né? Tem um motivo. Bom, o que que uma pessoa faz que eu bato o olho naquilo e eu falo assim, isso aqui é uma pessoa imatura? São alguns pontos, tá? Eu trouxe aqui um, dois, três, 6 pontos. E aí a gente vai passar por eles de uma forma bem tranquila. Também não é o objetivo deste episódio aprofundar em cada um deles. A gente pode fazer isso depois. E aí vocês me dão o retorno, se vocês querem ouvir falar de algum ponto específico, ou se não, fala de outra coisa e tal. Mas vamos lá, 6 pontos aqui que são clássicos de um homem, de uma mulher também, né, imaturos. O primeiro deles é uma autoafirmação individualista. É a pessoa que consegue olhar apenas para o próprio umbigo, né? Ela só pensa naquilo que ela quer, naquilo que ela é, naquilo que ela faz, naquilo que ela tem, naquilo que ela planeja, naquilo que ela. Enfim, ela só consegue olhar para si, né? Esse tipo de traço faz com que a pessoa seja uma pessoa muito desagradável de conviver, né? Então, no final das contas, é até natural, vocês vão ver no meio desses traços aqui de imaturidade, que as pessoas, de uma forma até quase que um mecanismo de feedback, né? Uma retroalimentação, naturalmente vão fazer as pessoas se afastarem dessa pessoa imatura, né? Essa autoafirmação individualista, se ela for doentia, se ela for muito grande, pode chegar até, de repente, no narcisismo, em algum outro distúrbio de comportamento, algum distúrbio psicológico, né? Isso é um problema. A segunda coisa, que é um traço muito característico do imaturo, é uma obediência aos impulsos. Não é característica do imaturo controlar muito bem os impulsos, né? Então, a pessoa ela tem vontade de, sei lá, de dormir. Ah, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Não, mas é só um cochilo aqui, vou dormir mais, chego atrasado, foda-se, entendeu? Ah, tô afim de, sei lá, de comer chocolate todos os dias da minha vida, uma barra inteira. Então você obedece aquele impulso, você segue aquilo que te vem na cabeça, aquilo que te bate na cabeça, né? Fala, apareceu aqui uma vontade, eu vou lá e obedeço. Isso geralmente é um traço de imaturidade e geralmente essa pessoa costuma ter, isso aí já não é nenhum problema para os outros, né, mas é um problema para a própria pessoa. Ela costuma ter a saúde toda desregulada. Se ela tiver uma queda por pornografia, por exemplo, ela vai estar com os estímulos sexuais todos desregulados. Provavelmente ela vai estar com problema no relacionamento, problema com a esposa, problema de impotência, dependendo do caso, né? Então, isso daí é um problema muito relacionado à falta de maturidade, porque a pessoa, tudo que vem na cabeça dela, ela tem vontade de fazer e ela não consegue dizer não para aquilo que são os impulsos mais baixos do ser humano, né? Terceiro ponto muito importante, falta de convicções. As pessoas, em geral, né, a gente está no Brasil, que é um país extremamente subdesenvolvido, não só financeiramente, mas intelectualmente, culturalmente e tal. É muito difícil você ver uma pessoa que tenha convicções daquilo que ela quer, daquilo que ela gosta, daquilo que ela vê como certo, né? E isso é particularmente problemático quando a gente está falando de pais. Porque aí, se você não tem convicção nenhuma, você vai dar ouvidos para os piores conselhos, para as piores coisas. E aí o que acontece? Se juntar esse aí, de falta de convicção com a obediência dos impulsos, que é o anterior, você vai conseguir ser o pior pai possível. Porque na hora que seu filho quiser
né? Seu filho tiver com problema, acorda igual aqui os meninos. Então, doentes estão levantando 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Pô, eu quero dormir mais, né? É um impulso, você fala, pô, tô com muito sono, vou dormir mais. Então deixa o moleque na televisão e foda-se, aí eu tiro meu cochilo aqui e tal. Aí o menino quer comer um monte de porcaria e tem que almoçar. Ele não quer almoçar, mas ele quer comer porcaria, ou seja, ele está com fome, mas ele quer escolher o que ele vai comer. Se você não tem convicção de que você vai dar apenas aquilo que seu filho merece, aquilo que é mais saudável, eu estou falando assim em termos de rotina, né? Claro que fim de semana, feriado, férias, enfim, é outro papo. Mas em termos de rotina, se você tem a convicção de que faz mal para a saúde dele ficar dando qualquer merda para ele comer, e aí você evita de ficar sujando a comida, sujando no sentido assim de porcaria, né? A comida dele, tudo bem, você tem uma convicção legal. Mas se você não tem convicção em relação a isso, você vai fazer o que vier na cabeça, você vai fazer o que tiver afim, o que seu filho tiver afim. E aí você vai geralmente para evitar problema, né? Então é um problema muito sério de imaturidade. Outra coisa, a incapacidade de se comprometer. O comprometimento, ele é uma coisa voltada para o futuro. Quando você se compromete com uma coisa, é porque é uma coisa futura. Uma coisa presente, você não se compromete, você simplesmente faz, né? Quando você diz que vai se comprometer com alguém ou com você mesmo em fazer alguma atividade, é uma coisa do futuro. Se você tem uma visão muito imediatista da coisa, se você quer tudo para ontem, se você não tem uma visão de longo prazo, você não consegue enxergar a importância de fazer pequenos sacrifícios agora para mais na frente você conseguir algo melhor, isso é um traço de maturidade muito grande e isso vai dar muito problema, principalmente se você for pai. Outra coisa muito importante, já estamos no quinto, né? A falta de paciência, ou também pode ser chamado de afobação, né? Uma pessoa afobada que as coisas acontecem, ela reage na hora, de uma forma até automática, né? Isso combina até com a questão dos impulsos, né? Acontece uma coisa ruim, uma coisa estressante, ele reage na hora, dando um grito, ou, enfim, né, reclamando, fechando a cara, ficando puto e tal. Esse tipo de afobação também é um traço de uma pessoa imatura. E o último ponto é uma ausência do sentido de responsabilidade. É não entender que existem coisas que é você que tem que fazer e que não podem ser deixadas de fazer, porque senão vai ter algum problema lá na frente. E também vai entrar a questão do comprometimento, né? Você vê que no fundo, todas essas coisas elas estão amarradas de alguma forma, né? A pessoa imatura, é claro que ninguém é 100% imaturo em todos os campos da vida. Quer dizer, pelo menos eu imagino que não, né? Porque imagina, ia ser um inferno conviver com essa pessoa. Mas enfim, geralmente a gente tem alguns campos da nossa vida que são mais imaturos porque a gente não olhou para ele com aquela vontade de melhorar aquele campo, né? E aí, de alguma forma, todos eles vão estar um pouco amarrados nessa, nessa manifestação da imaturidade, né? Todos esses seis. E quais são, então, os traços de maturidade? Aquela pessoa que você olha e fala assim, cara, essa pessoa aqui, ela é um exemplo de uma pessoa madura. Primeiro de tudo, uma firmeza interior muito grande. Essa firmeza interior, ela vem exatamente de uma convicção, né? Pessoas que têm uma firmeza interior muito grande são pessoas convictas. São pessoas que construíram um certo arcabouço de convicções. E aí você chega, né? O mundo tenta romper isso com estímulos, tenta quebrar essas convicções e você se mantém. Fala, não, isso aqui é o que eu penso, é o que eu acho. É claro que, eventualmente, você pode mudar de convicções de acordo com o que você vê, com o que você analisa. Isso também é um sinal de maturidade. Não é à toa que a cada 5 anos a gente olha para trás, a gente lembra que a gente era muito idiota, né? E geralmente as pessoas que isso não acontece, né? Quando se fala assim, ah, não, 5 anos atrás eu olhava para mim e falava, cara, eu era muito burro, eu era muito idiota e tal. Aí sempre tem um que fala assim, não, eu não. Eu falo, bom, então você continua sendo o mesmo idiota de 5 anos atrás, né? Então, se isso não acontece com você, é um mau sinal. Então, essa firmeza interior, ela é um traço muito importante de maturidade. Quando você lida com uma pessoa que tem uma firmeza interior, tem uma convicção muito forte, dá até uma certa segurança de estar do lado dessa pessoa, né? Outro ponto importante da maturidade, a harmonia entre o pensar, o sentir, o querer e o agir.
O que a pessoa pensa e o que ela sente são mais ou menos a mesma coisa. A partir disso, ela tem um querer, né? Ela tem um querer voltado para aquilo que ela pensa. Aquilo que ela sente já foi modulado através da vontade. A gente tem que falar do episódio depois, não me deixe esquecer. A gente tem que falar do episódio de como controlar ou como educar a vontade, né? Então, a pessoa quer uma coisa, ela sente aquilo da forma, no sentido de apontar para aquilo que ela quer, e ela pensa mais ou menos dessa forma. E aí, depois disso, ela age, né? Então, são esses quatro verbos aqui, né? Pensar, sentir, querer e agir. Uma pessoa madura é uma pessoa que tem uma harmonia entre todos esses verbos e ela transita bem entre uma coisa e outra, e todos eles falam mais ou menos a mesma língua, né? Outra coisa importante, segurança e serenidade. É o contrário da afobação, né? Uma pessoa serena, uma pessoa madura, é uma pessoa que ela meio que mapeou já rastreou, ou então já teve muita experiência com tudo que pode acontecer em volta dela. Ela conhece bem o filho dela, conhece bem a esposa, sabe o que pode esperar. Então ela não fica reagindo de forma automática, de forma até agressiva o tempo todo. Ela sabe que um filho de 2, 3 anos vai fazer coisas de filho de 2, 3 anos. Ela sabe que um filho de 8, 9 anos vai fazer coisas de filho de 8, 9 anos. Ela sabe que a esposa ela tem as qualidades XYZ, os defeitos XYZ, então ele sabe o que esperar da esposa. Portanto, ele tem uma serenidade e uma segurança de que qualquer coisa que vai acontecer naquele ambiente doméstico já está mais ou menos mapeado e até uma certa alegria que algumas dificuldades aconteçam para que ele possa agir e conseguir melhorar aquele ambiente através da sua segurança e da sua serenidade. Um outro ponto, o quarto ponto, né? Também vão ser 6. O quarto ponto é uma visão de longo prazo. É uma pessoa que pensa na frente. Já expliquei como seria o contrário, né? Não vou ficar perdendo tempo com isso aqui. O quinto ponto, domesticação dos impulsos, ou seja, a pessoa que consegue entender de onde vêm os impulsos e que consegue controlá-los para não virar um bicho, né? O bicho é que é assim, o bicho dá vontade de comer, ele revira o lixo e come qualquer coisa que tiver, porque ele precisa comer. Ele não sabe que tipo, não, vou esperar um pouquinho porque mais tarde a dona Maria vai fazer um bolo ali na frente, eu sei que ela vai me dar. Né? Já pensou um cachorro pensando assim, um gato? Enfim, né? Eles não conseguem fazer isso, eles têm um impulso, eles vão lá e fazem. Passou uma gata no cio, passou uma cachorra no cio, ele vai lá e sobe em cima dela. Afinal de contas, é um impulso, é um instinto, né? O ser humano maduro é aquele que domina esses instintos. E aí é muito característico, né? Você vê a galera que fica mexendo com mulher na rua, enfim, né? E tudo isso daí está voltado para a domesticação dos impulsos. Esse tipo de atitude é um tipo de atitude imatura, né? De ficar importunando pessoas na rua, enfim. E o sexto e último ponto é um conhecimento objetivo de coisas e pessoas. É um traço muito comum de maturidade a pessoa não ter fantasias ao olhar o mundo, né? Então você olha para o mundo com um olhar objetivo sobre as coisas. Peraí, o que é esse mundo que me rodeia? Quem são essas pessoas? Quais são as funções dessas pessoas? Qual é a minha função? E o que existe de concreto nisso aqui que eu estou vendo em volta de mim? A gente vai falar mais disso, mas esse conhecimento objetivo é muito importante para que, primeiro, você não fique pensando sempre em coisas que já aconteceram e aí fica se perdendo no passado, ressentido, remoendo aquele monte de coisa, e também não ficar vivendo no mundo da lua, projetando coisas para o futuro, aquele futuro onde tudo vai ser melhor e que tudo vai acontecer da melhor forma e que lá nesse futuro eu vou ser feliz e tal. Esse tipo de vício imaginativo é típico de uma pessoa imatura. O homem maduro, ele consegue olhar para a vida da forma objetiva e olhar para as coisas e para as pessoas da mesma forma. Então, são basicamente esses os traços, tanto da imaturidade quanto da maturidade. Toda vez que eu falar aqui nesse podcast sobre alguma coisa de maturidade, saibam que eu estou me referindo basicamente a esses 6 pontos, tá? Provavelmente esse episódio eu vou recomendar bastante para as pessoas que vierem me perguntar coisas desse tipo, né? Então, beleza, aí a gente já falou aqui quais são os traços da pessoa imatura
e quais são os traços da pessoa madura. Então, que diabo é esse negócio de ratoeira, Rafael? De onde você tirou isso? A ratoeira, ela é muito interessante, porque o rato, quando cai na ratoeira, ele está achando que ele está levando uma vantagem, né? Ele está achando que alguém benevolente, alguém muito legal, muito bacana, deixou um queijo ali para ele de bobeira. Então, qual que é a ideia da ratoeira? É que é uma coisa que está parecendo muito boa, mas que quando você se mergulha naquilo, se dedica àquilo, a ratoeira fecha e te aniquila. Esse é basicamente o símbolo, né, a figura da ratoeira. Então, quais são as 3 ratoeiras da imaturidade? Primeiro de tudo, a ratoeira cronológica, vou explicar cada uma, tá? Depois, a ratoeira midiática e a terceira, a ratoeira da felicidade. Vamos conversar um pouquinho aqui, só para a gente não se alongar demais também. A gente já passou de 20 minutos, então só para a gente não se perder. Qual que é a primeira coisa em relação à ratoeira cronológica? A ratoeira cronológica, ela é, eu já falei disso nos traços, né? Mas só para a gente deixar um pouco mais claro isso aqui. É uma fixação muito forte com uma determinada época da vida. A pessoa, ela caminhou cronologicamente na vida, ou seja, ela está envelhecendo, ela já é adulto, ela já é uma pessoa que, né, já está lá com seus 30, 40 anos e vive preso numa determinada época, muito provavelmente a adolescência, porque a adolescência é uma época que ou você sai dela à força, ou então você fica nela para sempre, né? Nunca é uma coisa natural deixar a adolescência, porque a adolescência é uma época muito boa, né? Você tem pouca responsabilidade, você, né, ninguém conta com você para quase nada, então é muito confortável, né? Então existe essa coisa da ratoeira cronológica, é ficar preso em coisas do passado e se manter imaturo por conta disso, não querer evoluir dentro de uma trajetória de maturidade. É exatamente o que aconteceu. Eu citei o caso aqui do filme, né, do Paizão. É exatamente isso que aconteceu com o personagem lá do Adam Sandler. E aí as engrenagens do filme vão se movendo e ele começa a buscar a maturidade, né? E qual que é a ideia do... Eu dividi aqui a vida de um homem, né, em basicamente três fases, né, cronológicas. Primeiro, você é um consumidor, né? Você, quando criança, e hoje em dia a maioria dos adolescentes, né, você é um consumidor, você não produz nada. Você depende de alguém e alguém tem a obrigação de te dar coisas. Senão você morre de fome, é basicamente isso. Então você é consumidor até, sei lá, hoje em dia, né? Antigamente eu falaria até, sei lá, 18 anos, mas hoje em dia a coisa está muito pior. Vamos pôr aí, sei lá, 22 anos, alguma coisa assim. Depois você passa de consumidor para produtor. O que é o produtor? O produtor é alguém que produz, mas ele produz só para ele. Ele produz porque ele começou a trabalhar, mas ele ainda está sozinho, ele não sustenta ninguém, ele não tem responsabilidade, não tem nada. Então ele é um adulto jovem ali de 22, 23, 24 anos e ele é um produtor. Ele consegue se sustentar, digamos assim, né? E aí a terceira fase é a fase do provedor. Então agora ele tem alguém que depende dele e ele provê para aquela pessoa, né? Seja a própria família, né? Muita gente que às vezes ganha muito bem, a mulher não trabalha, ou tem uma pessoa que às vezes cuida dos pais também, pode ser. A pessoa que cuida dos pais é um provedor, né? Mesmo que não tenha filhos. Ou o caso clássico, né, que a gente está falando aqui, a questão do cara que tem filhos, né? Então, consumidor, depois ele passa a produtor, depois ele passa para provedor. O que pode acontecer nesse caminho, né? Pode acontecer dele ficar preso ou na questão do consumidor, ele vira um adolescente para sempre. Quantas pessoas vocês não conhecem que é adulto, que às vezes até já tem família, mas se não tiver a ajuda do pai para complementar a renda, não consegue fechar o mês. Eu conheci um caso assim, muito clássico de uma pessoa que, sei lá, 50, 60 anos, já virando 60 anos, que dependia muito do dinheiro da mãe e do pai, até a idade de 60 anos. Consumidor. Uma pessoa que até produz, mas não produz o suficiente nem para ele, nem para a família dele. Então, né, fica preso. Você pode ficar preso também na fase de produtor, que é talvez a pessoa que não entendeu que ela entendeu que ela não quer pegar mais responsabilidade. Às vezes
Dependendo do caso, a pessoa não quer nem casar, né? Quer ficar só solteiro e tal, sem filhos, e aí é isso. Vai ficar preso nessa fase durante a vida toda, né? Só como produtor. Já é um passo a mais do consumidor, mas também não chega a ser o ponto final da, da maturidade, né? E o provedor, que já é o cara que realmente consegue sustentar, ele produz para ele e produz para outras pessoas. De novo, não precisa ser filho, pode ser uma pessoa que sustente os próprios pais, enfim, alguma coisa assim. Então, a ratoeira cronológica é ficar preso numa parte da vida que você já abandonou cronologicamente, né? Segunda questão, a ratoeira midiática, né? É, é uma fixação cultural ou cognitiva. A pessoa não adquire cultura e não adquire inteligência. Ela meio que vai no bonde, ela estuda lá 20 anos na escola, faz lá uma faculdade, faz alguma coisa assim, e ela realmente passou a ser até produtor, né? Até provedor. Já está até na terceira fase. Mas aquelas pessoas que estão presas na ratoeira midiática no sentido de a única coisa que a pessoa entende é alguma coisa de esporte. Essas três coisas que geralmente a mídia cospe na cara da gente, né? Esporte, política e fofoca, né? Às vezes a fofoca ela tá atrelada à política ou a fofoca também pode estar atrelada a esportes. Esses dias agora o pessoal ficou sabendo que saiu os jogadores do Flamengo se pegaram de porrada lá no treino. Não deixa de ser uma fofoca dentro do esporte, mas né, acaba sendo uma fofoca de qualquer forma. A pessoa fica presa naquilo, ela fica vendo fórum daquilo, ela fica assistindo 200 vídeos daquilo, ela não se abriu para uma evolução cultural e cognitiva, de forma que ela busque uma maturidade que está voltada para intelecção. Então ela é a pessoa rasa, aquela pessoa que fica ali presa naquela ratoeira de midiática, fica falando de política, mandando vídeo no grupo do Zap, mandando não sei o que, fica acompanhando, sabe tudo que aconteceu, né, com todos os políticos que ele gosta, fica mandando meme que agora o PT vai roubar, que não sei quem vai roubar, o outro vai roubar, essas porcaria aí. A pessoa está presa nisso daí. Por que isso é uma ratoeira? Porque é gostosinho, né? A pessoa gosta daquele assunto e ela fica ali, mas não deixa de ser uma ratoeira porque você está deixando talvez 6.000 anos de produção literária que a humanidade produziu e você está escolhendo largar isso tudo de lado para ficar preso nessa ratoeirazinha de merda, acompanhando a vida de todo mundo que não é importante e largando de lado várias evoluções intelectuais que você poderia estar tendo se você estivesse se dedicando a uma leitura muito importante, por exemplo. E assim, aqui eu queria fazer o disclaimer que não tem nada a ver com esporte, tá? Não tem nada a ver com acompanhar esporte, assistir esporte. Esporte é lazer, também é legal. Você se distrair, você, pô, trabalha pra caramba e tal, sentar, tomar uma, assistir um joguinho na quarta-feira, um jogo domingo, tranquilo. Não é isso que eu tô falando. É viver aquilo como se fosse parte da sua vida, né? O brasileiro, ele tem essa relação com o futebol muitas vezes. Com o clube dele, né, principalmente. E a terceira ratoeira é a ratoeira da felicidade. E aí isso aqui vai denotar uma fraqueza de caráter. Por quê? Porque a pessoa vai estar presa na tríade da felicidade, que é prazer, conforto e sucesso. Então ela vai viver fazendo só o que ela gosta, vivendo do jeito só que ela acha confortável e buscando uma espécie de sucesso que provavelmente nunca vai acontecer enquanto ela não largar o prazer e o conforto. Então é o tipo de pessoa que fica, não, porque vou começar tal coisa, vou fazer não sei o que, vou fazer papapá, e aí eu vou ser feliz lá na frente quando der certo aqui, eu vou largar meu emprego, meu chefe eu não gosto, não sei o quê, e aí vou fazer, e vou, né? Ou então umas pessoas que vivem jogando na Mega Sena, já viu isso? Vou fazer uma fezinha e tal, e a pessoa joga na Mega Sena, sei lá, 2, 3 vezes na semana, e aí joga em Loto Fácil, não sei o que. Agora com esse negócio das apostas, né, de futebol e outros esportes, tá o cara lá, está fazendo aposta lá do terceira divisão do campeonato sueco, né, e tal, todo empolgado com aquilo, não, porque eu vou ganhar, vou mudar de vida, apostei aqui um negócio muito improvável, e aí se o jogador, um jogador estrangeiro da terceira divisão do campeonato sueco fizer um gol contra de calcanhar, aí eu botei R$ 10, vou pegar 3 milhões. Então, sabe umas coisas assim?
essa ratoeira da felicidade ela é muito complicada porque a pessoa não percebe que ela está presa ali, né? Porque ela está gostando, tá? Prazer e conforto. E aí ela fica nesse limbo e o caráter dela vai ficando fraco, porque ela vai buscando sempre aquilo que dá mais prazer, mais prazer, mais prazer, mais prazer. E no final das contas, o que ela precisaria seria confrontar certas dores, certos incômodos, para que ela buscasse subir o nível de maturidade dela. Então, esse é o ponto, né? Essas três são as três ratoeiras que eu consegui descrever, baseado no que eu tenho estudado sobre maturidade. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa a sua opinião aqui. Agora nós temos como interagir aqui no podcast. Deixa a sua opinião. Me fala mais sobre o que você achou desse episódio, o que você quer ver para os próximos episódios, o que você achou, se achou que eu viajei, se achou que não faz o menor sentido. E é isso. Então, muito obrigado e até a próxima.